E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos aqui com Robot Framework e hoje a gente vai falar sobre a requisição delete, tá? A gente já falou sobre post, a gente já falou sobre put, a gente já falou sobre get e agora vamos falar sobre delete. Se você ainda não conferiu esses vídeos, eu vou deixar os cards aqui na descrição, vou deixar os cards aqui no vídeo para você correr lá e conferir porque tá bem legal. A gente falou bastante sobre essas requisições aí. E vamos lá, essa vai ser provavelmente a última que a gente vai ver, já que é a que tem no server REST. A gente vai acabar que a gente não vai falar do patch, mas ele é muito igual ao put, tá? Em conceitualmente, né? Então, vamos lá. E só uma coisa antes da gente começar, queria pedir para quem não é inscrito se inscrever no canal, curtir o vídeo aí, compartilhar com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, alguém que quer entrar na área de qualidade. E assina o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. Tá tendo vídeo praticamente quase todos os dias, beleza? E vamos pro conteúdo. Tá, antes de mais nada, vamos entrar aqui na documentação e vamos caçar o delete. E a gente tem o delete on session, tá? É diferente do delete all sessions. Delete on session a gente tem quatro argumentos aqui, mas os três principais são os de sempre, igual o get, né? Alias, URL e o expected status, beleza? Então, vamos executar ele aqui, vamos pro código já, né? A gente tem que criar uma sessão, então essa parte eu vou copiar daqui, não Ctrl C, Ctrl V. Deu alguma coisa errada? Ah, beleza, é porque eu preciso criar o teste, né? Então vamos criar o teste aqui. Deletando um usuário no Severest. Severest. Beleza? Aqui eu tenho que agora dar um identar e beleza, tá certinho. Tá, a gente já criou a sessão, agora a gente tem que fazer o delete on session, né? Então, delete on session é URL igual, alias igual, e o expected status, né? Não é obrigatório, mas é sempre bom utilizar. E beleza. Aí a URL complementar, qual que vai ser, né? Vamos entrar aqui no server REST e vamos fazer um exemplo, né? Se eu tenho um exemplo aqui já feito, não tem. Então vamos fazer um exemplo. Eu vou criar então um usuário aqui. Vou dar o try it out. Vou criar um usuário 4. Execute. Cadastro realizado com sucesso. Vou copiar esse ID e vamos aqui no delete, tá? Vamos dar o try it out aqui também. Vamos deletar esse usuário. E beleza, a gente tem o core dele aqui, ó. Então a gente vai ter a parte usuários e o barra o ID, tá? Então tá tranquilo, vai ser bem parecido com o put, bem igual ao put, tá? Então vamos colocar aqui então barra usuários e aqui vai ser um barra. Eu vou colocar assim só ID para a gente colocar manualmente isso aqui depois. Aí o alias vai ser esse daqui e o status esperar tem que ser 200, tá? Porque não é criação, tem que ser 200. A gente tem que colocar agora aqui o nosso response que a gente quer ver. E nossa requisição está pronta já. Agora vamos só ver o resultado que vai ser lançado, né? Vamos dar então um log to console. E o response eu quero ver o ponto text dele. Então vamos copiar aqui. Ponto text. Beleza. Então tá, agora para a gente fazer isso aqui, a gente vai ter que criar um usuário. Vamos criar outro usuário. A gente já deletou aquele lá, né? Então vamos criar outro usuário. Mesmos dados, já que ele foi excluído, então não tem importância. Então a gente tem o ID dele aqui, vamos copiar e agora vamos jogar ele aqui. E simples assim. Isso aqui tem que ser delete. Vamos copiar. E foi deletado. É desse jeito mesmo, simples dessa forma. E a gente tem nosso delete on session.
ficando, como tá muito isolado, um get, o put, o post e o delete, parece que são testes muito isolados, né? Mas o objetivo desses vídeos inicialmente foi fazer dessa forma mesmo, para a gente ter uma base do que é cada uma dessas funções, o que é cada uma dessas keywords. Mas o interessante quando você está num projeto de vida real, você ter tudo isso junto, que é o que a gente chama de CRUD, né? Então você vai fazer um CRUD de cadastro de usuário. Você vai criar, quer ver, um CRUD. O que é um CRUD, né? A gente já falou isso também nos vídeos que a gente falou sobre as requisições HTTP, tá? Se você não viu, corre lá e vê que tem bastante informação. Eu vou deixar o card aqui também sobre esse conteúdo, tá? Mas o que é basicamente o CRUD? Vamos fazer assim, ó, CRUD. Não, o ID. Beleza. O que é o CRUD? É o create, o read, o update e o delete, tá? Então, o que é criação é post, leitura é get, o update é put ou patch e o delete é o que a gente viu aqui, ó, delete. Então, com isso, você consegue fazer todo o ciclo de criação do usuário. Então, quando a gente fala falando num teste da vida real, que você vai fazer um CRUD de usuário, então provavelmente esses testes vão estar todos sequenciais, tá? Vai ser um teste todos sequenciais, uma mesma folha de teste, dentro do mesmo contexto, tá? Isso é tema para os próximos vídeos. A gente vai trabalhar agora, só vindo aqui, ó, se vocês virem, aqui a gente tem a parte de API de usuário, de produto e carrinho, e também a parte de login. Então, o objetivo dos próximos vídeos é a gente trabalhar em cima disso, simulando um projeto real. A gente vai fazer um CRUD de usuário, a gente vai fazer simulando um sistema, porque isso aqui basicamente simula um sistema de venda e compra, tá? A gente vai simular um usuário utilizando isso daqui e vendo as respostas, vendo o que está acontecendo, ver se a gente acha talvez algum bug, ou só para exercitar mesmo como seria um projeto mais real, tá? Então, da parte de delete é isso. E volto a falar, se você não está inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo aí e ativa o sininho da notificação que ajuda bastante e tá saindo vídeo praticamente todos os dias, beleza? Então, muito obrigado, a gente se vê nos próximos vídeos.